Pedro mostra as fotos para Yasmin. Ela fala que não é o que ele está pensando. Diz que ela pode explicar. Fala que foi até a casa de Bruno para conseguir alguma informação. Pedro pergunta se ela está achando que ele é um imbecil. Fala que ela se juntou a Bruno. Sem saber o que fazer, Yasmin dá um beijo em Pedro e em seguida o empurra e sai correndo. Pedro vai atrás dela, mas desiste no meio do caminho, pois depois de ver que Yasmin se encontra com Canarinho, ele volta para sua sala. Dagoberto leva Andréia até a mansão. Carlos fala que ela é muito bem-vinda. Dagoberto diz que por ele, Andréia fica na República, pois as portas continuam abertas para ela. Carlos fala que ele pode ficar tranquilo, pois com certeza não vai ser necessário. Dagoberto diz que ele tem que voltar para a República. Andréia dá um abraço nele e fala que ele é o melhor pai que ela já teve, mesmo que postiço. Dagoberto fica tenso ao receber uma ligação de Beca. Beca pergunta se o cachorrinho dela está com ele. Dagoberto diz que não e em seguida ele, Andréia, Rafael e Carlos saem para procurá-lo. Bruno se lembra da conversa que ele teve com Yasmin e fica cada vez mais pensativo. Depois do susto, Yasmin pega um táxi e vai direto tentar falar com André. Mas o plantão é de Edivaldo, por isso ela conversa com ele mesmo. Assustada, Yasmin fala para Edivaldo que ela era a secretária do ex-reitor da Universidade Alencar e diz que ela foi até lá para contar algo muito sério, pois eles precisam de fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Edivaldo escuta atentamente o que ela tem a dizer. Pedro vai até a casa de Paulo Roberto e conta para ele e Taylor tudo o que aconteceu. Paulo Roberto fica revoltado nessa hora e fala que sabia que não poderia confiar em Yasmin. Taylor diz para Paulo Roberto que a culpa é dele e os dois começam a discutir. Pedro fala que a discussão não vai levar a lugar nenhum e Yasmin conta para Edivaldo que Paulo Roberto é sócio de Taylor e Pedro também é. Edivaldo fica pasmo nessa hora e pede para Yasmin confirmar. Pergunta se ela realmente está falando do Pedro que trabalha com eles. Yasmin fala que é exatamente isso que ela está dizendo e conta que ela estava lá na peixaria e só conseguiu chegar até lá porque ela encontrou um senhorzinho que a ajudou e a colocou no táxi. Edivaldo pede para ela ficar calma. Ele pega um copo d'água para ela e fala que eles precisam conversar, pois ele precisa entender melhor. Yasmin conta detalhadamente tudo o que aconteceu. Graça fala para André que não adianta ficar batendo na mesma tecla, pois ficar discutindo com Thaís só vai fazer mal para Jade. André agradece Graça pelo apoio e fala que confessa que ela tem sido fundamental nesse momento. Graça fala que eles não são parceiros somente no trabalho, diz que eles são parceiros na vida. André fala para Graça que ele tem uma coisa para contar para ela. Conta que ele conversou com Mão de Vaca no hospital e ele contou que encontrou uma foto de Paulo Roberto e Taylor
de quando eles ainda eram jovens e entregou para Pedro. Porém, Pedro nunca entregou essa foto para ele. Graça pergunta se ele acha que Pedro é o traíra da equipe. André fala que já tem algum tempo que ele está desconfiado, mas precisa esperar o momento certo para pegá-lo com a boca na botija. André diz que prova ele ainda não tem, mas está convicto que Pedro não é a pessoa que eles pensavam que fosse. Graça fala que agora tudo está se encaixando. André diz que ele já está notando esse comportamento de Pedro há algum tempo. Diz que ele vive dando uns perdidos, não atende o telefone celular com frequência, fica cheio de desculpas esfarrapadas quando chega atrasado. Graça fala que eles precisam tomar uma atitude imediatamente. André diz que eles não podem se precipitarem, pois precisam agir com calma para não correr o risco de deixar Pedro conseguir se safar. Desesperada, Yasmin fala para Edivaldo que Pedro tem uma foto dela entrando na casa de Bruno, por isso eles precisam fazer alguma coisa para ajudá-la. Edivaldo pergunta se ela está afirmando que Bruno também está envolvido. Yasmin explica que Bruno não tem nada a ver com Paulo Roberto, Pedro e Taylor. Ela conta que Bruno tem um dossiê que pode comprovar tudo isso que ela está contando. O celular de André toca. Ele atende e coloca no viva voz. Edivaldo diz que Yasmin foi até lá e contou uma história absurda para ele. Porém, ela estava tão apavorada que acabou o deixando pensativo. Edivaldo conta para André tudo que Yasmin contou para ele. André fala para Edivaldo que não é nenhum absurdo a história que Yasmin contou para ele. Graça conta que André descobriu algumas coisas sobre Pedro que se encaixam com o que Yasmin contou para ele. André fala que precisa que ele mantenha sigilo absoluto sobre o que eles conversaram. Doutor Alexandre vai buscar Sofia para fazer a leitura do testamento. Ela pergunta se realmente é necessário a presença dela, pois nesse momento ela não está pensando em bens, em dinheiro, já que são essas coisas que são tratadas em testamento. O doutor Alexandre fala que não é nesse caso, pois o testamento de Lara vai causar um grande impacto em muita gente. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.